Você já ouviu falar em ideologia? Ideologia é um conceito estudado tanto em filosofia quanto em sociologia. É um tema recorrente em questões de provas e é algo muito importante para o seu dia a dia. E não dá para dizer um conceito único do que seja ideologia, porque o termo ideologia possui mais de um sentido, ele possui mais de um significado. Comumente, a gente diz que ideologia é um conjunto de ideias, de pensamentos, de crenças, de doutrinas, de visões de mundo, seja de um determinado indivíduo, de um determinado grupo social ou até mesmo de toda uma sociedade. É comum a gente dizer, aquele indivíduo possui essa ideologia, eu tenho a minha ideologia de vida, aquele partido político tem essa ideologia com relação à política, com relação à economia, aquela sociedade possui tal ideologia com relação ao Estado, com relação à religião. Então, comumente, pessoal, a gente pode dizer que ideologia é um conjunto de crenças, quer seja de um indivíduo, quer seja de uma sociedade, quer seja de um determinado grupo social. A gente pode recorrer também até a própria etimologia da palavra para dizer o que é ideologia. Ideologia é o estudo, a ciência das ideias. É a ciência que vai estudar esse sistema de crenças, esse sistema de ideias, de pensamentos, quer seja do indivíduo, quer seja de um grupo, quer seja da sociedade. E o sentido mais recorrente em prova e o mais polêmico é o sentido marxista. É claro que o Karl Marx ele não cunhou o termo ideologia, mas ele deu um novo sentido para essa palavra. Segundo Marx, ideologia é um instrumento de dominação de uma classe social sobre outra. O Marx vai dizer que ideologia é um conjunto, é um sistema de crenças falsas, ilusórias, que fazem com que o indivíduo não perceba a sua própria realidade, que faz com que o indivíduo não tome consciência da sua verdadeira situação social. Segundo Karl Marx, o sistema de crenças dominante em uma sociedade não foi um sistema de crenças construído por toda a sociedade, mas é um sistema de crenças imposto por uma classe sobre a outra, sendo que essa classe que impõe os seus valores é a classe dominante e essa classe que recebe esses valores e que internaliza essas crenças como suas é a classe dominada. Um exemplo disso, pessoal, é aquele cara que acorda às 4 horas da manhã e que ainda passa umas 3 horas para poder chegar no trabalho, passa o dia todo trabalhando e ainda tem que passar mais 3 horas para voltar para casa. Ele chega em casa morto de cansado, sem ter tempo para os filhos dele, sem ter tempo para a família, sem ter tempo para ele, sem ter tempo para lazer, nem para estudar, muito menos para refletir sobre a condição social dele. E esse cara que vive oprimido, que vive nesse sistema injusto, ele defende com unhas e dentes o direito da propriedade privada, porque mal sabe ele que a propriedade privada é o fundamento, é um dos fundamentos de todo o sistema que mantém ele nessa vida que ele tanto odeia. Ele não sabe que o salário que ele ganha, pequenininho lá no final do mês, é daquele jeito, não porque o governo quer, ou porque Deus quer, ou porque o sistema é culpa da crise econômica, mas é porque a própria realidade dele é construída para que ele fique daquela forma e que ele não consiga sair daquela situação. Bom, pessoal, esses são os sentidos mais comuns para o termo ideologia. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí galera, tudo bacana? Nesse vídeo nós vamos falar do filósofo americano John Rawls, que foi professor da Universidade de Harvard e é um dos grandes nomes da filosofia política da nossa época. Só que o cara já morreu aí em 2002. Bom, o pensamento do John Rawls, ele está centrado, o principal objetivo do pensamento dele é em fundamentar uma sociedade livre e justa. E para a gente fundamentar, para a gente criar uma sociedade justa, nós vamos ter que saber como distribuir os bens e direitos. E a gente distribui justamente bens e direitos através de regras e princípios justos. Só que o problema está aí. Como construir, como formular
regras e princípios justos que permitam distribuir justamente bens e direitos para nós construirmos uma sociedade justa. Eu vou perguntar lá para o cara que já está participando da sociedade, eu vou perguntar para um rico ou para um pobre, como é que a gente vai fazer isso daqui? O John Rawls vai dizer, e a gente tem que concordar com ele, que cada um vai puxar aí a sardinha para o seu lado. Cada um vai querer favorecer seus próprios interesses. Se eu for perguntar para um rico se o Estado tem que garantir o bem-estar, educação de qualidade, tem que garantir saúde gratuita, de qualidade para todo mundo, muito provavelmente ele vai dizer que não, que cada um aqui tem que correr atrás disso. Já se eu for perguntar para o pobre, ele vai dizer sim, o Estado tem que fazer isso, se não tiver dinheiro, tributa lá os bilionários e os ricos, porque eles não precisam de todo aquele dinheiro que eles têm. Então o John Rawls ele parte da seguinte premissa: bom, nós vamos então fazer um novo contrato social. Só que, pessoal, aqui não é nos moldes do contrato social lá dos contratualistas clássicos. Se você não sabe aí o que os contratualistas clássicos disseram e não sabe nem quem são os contratualistas clássicos, assiste esse vídeo aqui se você tiver no computador, ou então assiste aqui, ó, clica aqui se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, que você vai ser direcionado para um vídeo onde eu explico a teoria contratualista que fundamenta a existência do Estado. Bom, feito isso, vamos voltar para cá. Ele não vai querer formular um contrato social aos moldes aí do pessoal, dos contratualistas clássicos. Ele vai fazer um pouco diferente. O que ele vai dizer? Não dá para eu tirar, não dá para eu formular regras imparciais e justas aqui das pessoas que já estão participando, que já fazem parte da sociedade. Então, eu vou abstrair essas pessoas, eu vou tirar essas pessoas de suas posições sociais para uma posição originária, para uma posição original, onde ele vai estar coberto por um véu de ignorância. Ele não vai saber, nessa posição originária, quem ele é dentro da sociedade. Ele não vai saber se ele é rico, se ele é pobre, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é mulher, se ele é homem, se ele é menino, adolescente, velho, se ele é preto, amarelo, branco, asiático, europeu, nordestino, se ele é piauiense, ele não vai saber de nada. Porque se ele souber de alguma coisa, se ele souber, eu sou rico, então ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Ele não sabendo de nada, ele vai ser imparcial e vai poder formular regras imparciais, justas e universais que sirvam a todo mundo. E o John Rawls vai dizer que a pessoa, o indivíduo, nessa posição originária, sob o véu da ignorância, ele vai formular dois princípios muito importantes e básicos para a construção dessa sociedade. O primeiro deles é que todos devem ter a mesma liberdade e devem ter essas liberdades sendo usufruídas ao máximo. Nós temos que ter aqui, igual liberdade para todo mundo. Todo mundo deve ter direito à liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de se manifestar, liberdade de reunião, de associação. Todas as liberdades devem ser dadas a todas as pessoas de forma igualitária e de forma que elas possam usufruir dessas liberdades o máximo possível. Além disso, também todas as pessoas têm que ter direito a voto e têm que ter direito a participar dos cargos públicos, dos cargos políticos. Resumindo, todo mundo tem que ter os direitos civis e políticos, que são os direitos humanos de primeira geração. Essa primeira regra do John Rawls, essa primeira regra de justiça do John Rawls, ela está fazendo referência aos direitos humanos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. Já a segunda regra, ele vai afirmar que as desigualdades econômicas elas são legítimas, elas são justas. Poxa, Anderson, o cara está tentando fundamentar uma sociedade justa, igualitária, dizendo que existem desigualdades econômicas, desigualdades sociais. Sim, por que não? O John Rawls ele vai dizer que existem pessoas, e nós temos que concordar com ele, que são extraordinárias, pessoas que têm talentos, pessoas que têm dons, pessoas que são capazes de fazer muita coisa, e existem pessoas medíocres,
Pessoas que estão abaixo da média e que não têm potencialidade, que não têm vigor para fazer nada. Então seria injusto nós não permitirmos as desigualdades econômicas entre essas pessoas, porque esse cara ele não poderia estar estimulado para desenvolver todas as suas potencialidades. Seria injusto nivelar aí todo mundo pela mediana, ok? Mas as regras que permitem esse desnivelamento aí, nós temos essas desigualdades sociais, elas têm que atender mais dois princípios. O princípio da diferença. Para que haja desigualdade econômica, para que seja aceita como justa desigualdade econômica e social, as regras elas têm que favorecer o máximo possível os mais desfavorecidos. O cara ele pode ter uma rede de escolas, ser milionário, bilionário, com uma rede aí de universidades particulares, fornecendo educação aí privada de qualidade para todo mundo? Pode. O cara pode fazer isso. Contanto que o cara que não tem a condição de pagar um colégio particular, uma universidade, um curso superior em uma universidade particular, ele tenha a oportunidade de estudar em uma escola de qualidade, em pé de igualdade lá com essas escolas do ensino privado. Todas as pessoas têm que ter essa oportunidade. O cara não vai estudar lá se ele não quiser, ele só vai para um colégio ou uma universidade particular só se ele quiser. Princípio da diferença. Todo mundo aí, pode haver pessoas muito ricas? Pode sim. Só que as pessoas pobres, elas vão ser favorecidas o máximo possível. Uma pessoa pode ser bilionária dentro da sociedade justa? Pode. Contanto que aquele que ganha um salário mínimo, ele tenha um salário mínimo digno que dê para sustentar toda a sua família com o maior conforto possível. O cara pode ser muito rico? Pode, mas aquele outro ele não vai ser miserável, ele não vai estar abaixo da linha da pobreza. Além disso, pessoal, além de atender o princípio da diferença, para que haja desigualdade social, nós temos que ter igualdade de oportunidades. Todas as pessoas têm que ter igualdade de oportunidades. Esses caras que podem ser milionários, bilionários dentro da sociedade justa, eles têm que partirem da mesma condição que os outros também estão. Todas as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades de ocupar cargos públicos, de ser juiz, de ser desembargador, de ser governador, de ser presidente. Você que está estudando para medicina, todas as pessoas que estão estudando para medicina estão nas mesmas condições? Ou existem pessoas que já estão há 1 ou 2, 3 anos estudando, só estudando direto aí para passar num curso de medicina, e existem aquelas pessoas que no primeiro ano desistiram, não passaram, não continuaram os estudos porque a família não teve como arcar com os estudos e o cara teve que deixar de estudar para ir trabalhar. E existe também aquele pessoal que trabalha de manhã o dia todo e vai estudar à tarde para ver se consegue uma vaga em uma universidade no curso de medicina. Estão partindo de condições de igualdade de oportunidades? Claro que não. Então, o cara quando chega lá, ele tem todo o mérito para chegar lá. Só que não é justo com os outros, dentro de uma sociedade justa, que alguns tenham melhores oportunidades de ocupar cargos relevantes dentro da sociedade. Por conta disso, pessoal, o John Rawls, apesar de ser um filósofo liberal, ele foi acusado de sustentar uma ética socialista, uma ética quase assim, para alguns extremos, alguns radicais disseram até que ele já estava colocando um comunismo aqui disfarçado. E aqui, pessoal, vocês percebam, se na primeira regra ele vai tratar dos direitos civis e políticos, aqui nós vamos ter os direitos sociais. O John Rawls estava preocupado porque são os direitos sociais que vão dar aí a igualdade de oportunidade para todo mundo. São os direitos sociais que vão, bens e direitos, são eles que vão distribuir os bens dentro da sociedade. São os direitos sociais, os direitos humanos de segunda geração, lembre-se disso, saúde, educação, segurança, lazer, salário mínimo digno, previdência social,
tudo isso faz parte dos direitos sociais. E todos esses direitos, o John Rawls está querendo aí, ó, com a teoria dele, repartir em igualdade para todo mundo, para que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e as desigualdades econômicas dentro de uma sociedade justa sejam realmente justas. Um cara que não conseguiu um status social, uma posição de destaque na sociedade, não foi porque ele não teve oportunidade, foi porque ele não se esforçou, porque todos tiveram oportunidades de chegar nesses cargos de status, nesses cargos importantes dentro da sociedade. O John Rawls, ele defende isso. Esses dois princípios são os princípios de justiça que vão nortear a construção, a fundamentação de uma sociedade livre e justa. Entendido isso? Agora é hora de você se inscrever no nosso canal para acompanhar mais dicas que vão ajudar você tanto no Enem quanto nos vestibulares. Um grande abraço e até a próxima! Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Eu acho aí, cara. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Direitos humanos são os direitos que você tem simplesmente porque é humano. É o que você naturalmente espera e merece ser tratado como pessoa, como o direito de viver livre, falar o que pensa e ser tratado como igual. Existem vários tipos de direitos. A maioria aplica-se somente em um certo grupo, mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam absolutamente a todos, em qualquer lugar. Isso significa crianças, idosos, pobres, jogadores de basquete, lixeiros, rappers, professores, africanos, indianos, albânios, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateus, sua mãe, seu pai, seu vizinho e você. Todos têm exatamente os mesmos direitos. Em outras palavras, eles são universais. Mas a pergunta continua. O que eles são? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acordo com as Nações Unidas, existem no total 30 direitos humanos, que são normalmente agrupados e chamam-se apenas de direitos humanos. Todos eles aparecem na Declaração, que é o documento mais aceito no mundo sobre o assunto. Mas foi um longo tempo para ele existir. No início, não haviam direitos humanos. Se você estivesse do lado certo, estaria seguro. Se não estivesse, não estaria. Então um homem, Ciro, o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos estavam livres. Ele também disse que as pessoas tinham direito a escolher sua religião, não importando o grupo que fazia parte. Eles registravam suas palavras em um tablete de barro, conhecida como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente a Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente essas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar.
de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos, e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, né? E a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução, para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior, e eles queriam de que esses direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, o general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se o imperador do mundo. Ele quase conseguiu. Mas os países da Europa juntaram-se às forças e derrotaram. Os direitos humanos eram novamente o tema do momento. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa. Mas somente na Europa. O resto do mundo de alguma forma ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E em face à violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas a Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar, mas não ia ser fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentrações terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Os direitos humanos nunca estiveram tão próximos da extinção. O mundo nunca esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra se juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé dos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor das pessoas humanas. Mas o que são direitos humanos? São a proclamação de Cyrus? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos tinham uma ideia diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então, em resumo, no começo, somente se você fosse uma pessoa de sorte teria algum direito. Então, um daqueles homens decidiu: ei, outras pessoas deveriam ter direitos. O que foi ótimo, exceto que nem todos concordaram. Isso demorou alguns milhares de anos de guerra, e declaração e mais guerras, até que todos finalmente concordaram que os direitos humanos devem ser aplicados a todos. E então todos viveram felizes para sempre. Exceto por um pequeno problema. Se as pessoas têm direito à alimentação e abrigo, por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? 1 a cada 5 segundos. Se as pessoas têm direito à liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionados por dizerem o que pensam? E se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? E se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda estão sendo escravizadas? É mais do que o dobro do ano 1800. O fato é que, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha a força da lei. Era opcional. Apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, ainda é um pouco mais do que palavras em uma folha. Então a questão é: quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou pela justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam até hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, crianças, mães, pais, professores, pessoas de pensamento livre que recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não é uma lição de história. Palavras em uma página não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas. São escolhas que fazemos diariamente como seres humanos. São as responsabilidades que todos compartilhamos.
respeitar uns aos outros, ajudar a todos, proteger aqueles que precisam. Mas como disse a Eleanor, onde afinal começam os direitos humanos? Em pequenos lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos, que não podem ser vistos por nenhum mapa do mundo. No entanto, eles são o mundo de cada pessoa. O bairro em que vive, a escola ou a faculdade que estuda, a fábrica, a fazenda ou o escritório onde trabalha. São os lugares onde cada homem, mulher ou criança procura justiça igual, oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá. Eles têm um pouco de significado em qualquer lugar. E época de eleição é sempre um momento em que as pessoas fazem reflexões sobre participação política. A repórter Nicole Leão explica pra gente que o voto não é a única forma de ajudar a melhorar a vida em sociedade. Há muitas outras maneiras de participar. O que é participação política para você? Participação de todo cidadão. E quando se fala de cidadão, é aquele que corre atrás dos seus direitos e que exige também, né? E que acompanha. Aquele que a gente vota, a gente vê o que ele está fazendo. Se ele está fazendo bem para a comunidade ou só para algumas pessoas. Agora mesmo eu vou cobrar de um. Vou dizer para ele assim, dá uma parecida lá porque nós estamos precisando disso, aquilo outro. A cada 2 anos, os brasileiros vão às urnas escolher seus representantes. Mas se engana quem pensa que o voto é a única forma de participação política. Fazer parte de movimentos que reivindicam direitos, como ONGs, associações de bairro e sindicatos, desenvolver projetos sociais, participar de protestos ou mesmo de campanhas eleitorais. O engajamento político pode ocorrer de várias formas e envolve até atitudes mais simples, como discutir com amigos e familiares sobre problemas do cotidiano, como a qualidade do transporte público, por exemplo. Segundo esta professora, a democracia fica fortalecida quando o cidadão se envolve cotidianamente com a vida política do local onde mora. Ler um jornal, acessar um site de uma casa legislativa, acompanhar um noticiário a respeito do Poder Judiciário, isso tudo pode ser compreendido como uma forma de participação política. Alunos de diferentes cursos da PUC Minas acompanham e monitoram o Legislativo Estadual. Durante vários meses, Iraci participou de pesquisas e compareceu a reuniões na Assembleia. Ela diz que a experiência mudou a forma como enxerga a política. Nós, cidadãos, temos essa abertura para poder participar, né? Às vezes as pessoas pensam que é tudo muito fechado e não, a Assembleia é aberta para que todo mundo possa ir lá e acompanhar. Gláucia também faz questão de participar das decisões na cidade onde vive. O movimento do qual participa envolve cidadãos, lideranças, ONGs e empresas no monitoramento de tudo que é feito na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ter esse acompanhamento, eu acho que a simples existência dele, eu acho que já orienta melhor os nossos representantes, né, seja no Executivo ou no Legislativo, a prestar um pouco mais de atenção nessas demandas que vêm da sociedade que se organiza. E para acessar o blog do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, o endereço está aqui na tela para você. Lembrando que todas as audiências públicas da Assembleia são abertas ao público. Para conferir quando elas acontecem e também os horários, é só visitar o nosso portal na internet.